percebem pela gente, né? A gente vai fazer a dinâmica e vocês vão, a gente vai fazer uma vez, né? Eu e ele, como a gente está um pouco nervoso também, nossa classe RPG, a gente ainda tem uma chance de fazer de novo para vocês verem, certo? E tem regras, ó, não pode deixar a bola cair, certo? Quando tiverem de frente é olho no olho. Essa dinâmica ela tem sincronização, né? O casal sincronizado no corpo. E depois eu vou explicar o que mais ela vai passar para nós essa noite. A minha vai fazer. Ela não pode papocar, não pode cair. E vocês vão ter que finalizar do jeito que a gente vai finalizar, certo? A gente vai ter outra chance que eu não faço na escola. Alguns anos, né? Você vem me cobrando algumas coisas e eu declaro que eu tenho sido procrastinador nessa questão, né? Eu tenho deixado algumas coisas passarem e eu quero dizer para você que isso termina hoje, né? E que eu quero lhe pedir em casamento. Glória a Jesus. Eu quero saber de você, se você aceita. Eu aceito. Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe os homens para ver como ele lhe chamarem. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome
ao homem a todos os animais domésticos e as aves do céu e todos os animais salvíticos para o homem, todavia não achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou a mulher e lhe trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unir-se-á à sua mulher, e tornarão ambos uma só carne. Amém? Fazer menção desse texto logo no início. Meus irmãos, casamento é uma aliança, vem do hebraico que quer dizer recede, e a aliança é algo indissolúvel, ou seja, no princípio, no início, no começo, Deus instituiu o casamento. O casamento é algo divino. O inimigo tenta de todas as formas e de todas as maneiras destruir, acabar, aniquilar com o relacionamento conjugal. E o relacionamento conjugal, viver a dois, é o maior desafio do ser humano, né? Porque a partir do momento que você sai da sua casa para viver com outra pessoa, que às vezes nasceu em um ambiente diferente, criado de forma diferente, agora você vai viver dentro do mesmo espaço, do mesmo ambiente, compartilhando as mesmas coisas. Interessante que aqui a priori há no início uma ruptura, deixará pai e mãe, porque a partir do momento que eu contraio o meu matrimônio com a minha esposa, com o meu cônjuge, ela se torna a pessoa mais importante na vida para mim. Não é mais o meu pai, não é mais a minha mãe, não é mais uma terceira pessoa. Agora é a minha esposa que é a pessoa mais importante na minha vida. Pastor Helder, se os filhos nascer, a esposa, o esposo, continua sendo a pessoa mais importante. A gente sempre diz, pessoal, que em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar vem o meu casamento, em terceiro vem a igreja. Porque a igreja só existe, ela só é estabelecida porque há família, porque desde o princípio Deus criou a família. A família não é instituição humana, não é instituição filosófica, não é um produto filosófico organizado de forma nenhuma. É um projeto de Deus, por isso que ela pendura até hoje. Se a gente parar para analisar a questão hoje de muitas pessoas que... Por isso que eu perguntei ao pastor Neton se todos eram casados. Porque quando eu dei uma palestra em Paraipaba, havia uma pessoa que não era casada, vivia amaziado, né? E quando a gente casa no Senhor, ou seja, Deus ele faz parte da minha aliança. Eu estou dando legitimidade a Ele, autoridade a Ele, para entrar na minha casa, no meu lar, tomar o centro do meu relacionamento. Ou seja, essa bola, que eu achei muito linda, essa dinâmica, né, que simbolizava a vida, tinha que estar no meio, no centro, como Deus tem que estar no centro. Ou seja, todo e qualquer fundamento para o meu casamento tem que ser bíblico. Eu não posso pegar de outro lugar, de outra ideologia, buscar em outro country. Não, eu tenho que buscar na palavra de Deus. Desde o começo, desde o início, desde o princípio, Deus ele estabelece normas e regras para que nós possamos observar e sermos vitoriosos. A coisa mais linda que a gente percebe já no Novo Testamento é a analogia que Deus faz através da igreja, através do homem, através da esposa, como o homem deve amar a mulher. Aí a gente começa a perceber como é que Deus ama a mulher. Se falando de amor, a gente tem no grego philéu, ero, né, ergon e ágape. Esses 4 amores no grego tem que fazer parte do meu relacionamento conjugal. Ou seja, o amor de pai, aquele que protege, que prepara um ambiente, que dá uma estrutura, que a pessoa se sente ao lado do cônjuge segura, protegida e amparada. Mas também tem que ter o amor filial, aquele amor amigo, companheiro, porque no decorrer dos anos, meus amados irmãos, ou seja, o diálogo, como foi feito na dinâmica, ele é imprescindível para que nós possamos, na realidade, ter uma vida ajustada, organizada, ordeira, né? Tá certo? E também um amor chamado ergon, aquele amor que
que requer de mim força, que requer de mim desejo, que requer de mim trabalho, louvado seja Deus, mas tem que ter também o amor eros, né? O amor sexual, tá certo? No capítulo 2 de João, a gente percebe algo maravilhoso, porque João, irmãos, ele é o evangelho diferente dos 3 primeiros. Os primeiros são sinóticos, eu tenho Mateus, Marcos e Lucas, né? Cada um tem uma característica distinta, mas João já parte, já voando, trazendo o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele usa a expressão logos, teó, né? Mas ele vai trabalhar a questão no capítulo 2, a questão do casamento em Caná da Galileia. A gente sabe que Jesus é um ser social, ele não era eremita. Aquele casamento só não foi fracassado porque Jesus foi convidado para estar ali. Os irmãos são sabedores, são instruídos, são capacitados nessa igreja. A gente percebeu pela desenvoltura dos irmãos, né, que um casamento de um judeu durava 7 dias, né? 7 dias. Os 4 primeiros dias era para o convidado do noivo e da noiva. Os outros 3 dias era para os aldeões aonde o casamento era celebrado, tá certo? E o que acontece? A gente percebe que nesse casamento faltou o quê? O vinho, que era alegria, como a irmã falou aqui na oração, né? Que era alegria, prazer, gozo. E se aquele casamento se encerra ali com a ausência de vinho, seria um distrato tremendo da parte do noivo para com todos os convidados. Só que falta o vinho, falta a alegria. E no nosso casamento, no nosso relacionamento, há momentos, a estação, que às vezes nós estamos vivendo momentos áureos, momentos maravilhosos, mas há tempo também de declínio em nosso relacionamento, que a gente tem que procurar uma ajuda, e essa ajuda está na palavra, está no ministério. Eu já quero louvar a Deus, irmãos, porque eu fui um dos primeiros a fazer o MMI, Casados para Sempre, trazer isso para dentro da Assembleia de Deus e levar para outros ministérios, né? Há mais de 15 anos a gente deu essa palestra para a irmã Suzana, que ainda era bem pequenininha, né? Ali no Marechal Rondon, há mais de 15 anos a gente vem trabalhando e a gente vem percebendo, meus amados irmãos, algo assim maravilhoso, os pastores se despertando para trazer, porque se você tem uma família ferida, uma família agredida, uma família atacada, você tem uma igreja também que vai ser reflexo desse casamento, desse relacionamento. E a família, para ser ajustada, ela não se ajusta de uma hora para outra, por isso que não existe um casamento perfeito, pastor Neton. Eu não posso ir de maneira nenhuma em um shopping, em uma vitrine e dizer assim, olha, eu quero esse casamento. Não, casamento a gente constrói, não é assim, pessoal? A gente constrói. Para que eu seja feliz no meu casamento, no meu relacionamento conjugal, ou seja, depende de mim, depende do meu cônjuge, depende de nós, de mim e dela. E a gente, louvado seja Deus, tem isso na Bíblia, de forma estampada, de forma clara, como viver um casamento feliz, não perfeito. Desista de ter um casamento perfeito. Ele não existe. Casamento em adaptação, casamento se moldando, como foi na dinâmica. Eu tenho que dialogar, eu tenho que sentar, onde é que eu estou errando, onde eu preciso melhorar, né? E uma das coisas que acaba o casamento, nós vamos já chegar lá, é a questão da rotina. Nós temos aqui, vamos ler comigo, ó, não há casamento perfeito, existe casamento em adaptação, porque uma coisa é namorar, uma coisa é viver debaixo do mesmo teto, é juntar, como se diz assim, as toalhas, é morar no mesmo lugar, é conviver. Fazem vocês que nessa pandemia, vários casais se separaram, né? Por quê? Porque houve uma convivência mais estreita, mais harmoniosa, em vez dessas pessoas buscar um ajuste, buscar gozo, buscar a felicidade no relacionamento, houve muito pelo contrário, atritos, porque muito marido saía 5 horas da manhã para trabalhar, voltava à noite, né? E a esposa também. No meu caso, eu sou professor de teologia, minha esposa é pedagoga, né? Para a gente estar hoje junto, ela se aposentou, está mais fácil. Mas antigamente era muito mais difícil, porque a gente queria se formar, queria ter estrutura, queria chegar numa idade que nós temos, né, vamos dizer assim,
mais sossegado, exigiu de nós, ou seja, mais esforço e abrir mão até de um tempo e tempo com excelência, tá certo? Aqui no casamento é uma renúncia constante. Não sou mais eu que vivo, somos nós que vivemos. Não é mais meus planos, meus projetos, meus sonhos, minhas aspirações, meus desejos. Agora são os nossos sonhos, são os nossos projetos, o que nós precisamos alcançar. Né? Eu e a minha esposa, a gente senta, a gente se organiza, a gente tem projeto para alcançar. Hoje entrou uma inquilina em uma casa que em 3 anos nós construímos dois apartamentos em cima da nossa casa para alugar. Foi fácil? Não foi. Mas a gente se organizou, a gente traçou metas, a gente traçou um alvo para alcançar. Como é que nós vamos alcançar? Quanto é que nós precisamos para que a gente pudesse se organizar e atingir os nossos objetivos, tá certo? Renúncia constante, investimento permanente. Casamento, a gente tem que estar investindo. Né? Agora, no dia dos namorados, ela pensou que ia passar em branco. Eu fiz de tudo, né, para que ela achasse que não ia receber nada. Né? Aí liguei para uma filha minha, ela preparou uma cesta, preparou um ursinho, um chocolate, né? E eu levei e à noite foi uma love. Vocês estão entendendo, né? Ou seja, agora se eu passasse sem ter dado, meus irmãos, pense como o negócio ia ser difícil. Porque você quer acabar com o casamento, esqueça o dia do aniversário dela. Né? Nem que seja um sabugo, uma espiga de milho. Mas você tem que levar, e você tem que dar à sua esposa. Ou seja, é investimento permanente, é cobrar menos, elogiar mais. Né? Porque os nossos defeitos, Satanás é o acusador, né? É o nosso adversário. E muitas vezes a gente não elogia a nossa esposa, não elogia o nosso cônjuge, não vê as qualidades. Eu sou o tempo central da Assembleia de Deus, estou na sede, e há muitos anos atrás, muitos anos, nosso pastor já dorme no Senhor, e chegou um casal querendo se separar. E ele mandou sentar o casal no seu gabinete pastoral e ouviu todos os dois. Aí começou a falar, falava pontos negativos no casamento, né? Ele parou e disse: olha, agora vocês vão voltar para casa, vamos passar uma semana, você vai ver se há algo positivo nele e você nela, e depois vocês voltem aqui. Esse casal foi, passou um ano, voltaram. Quando voltaram com a criança nos braços para o pastor apresentar na igreja. Por quê? Porque nós temos defeito. Não existe um ser humano perfeito. Porque Jesus nos justifica. Não é assim, pessoal? Isso é um termo florense na teologia. Justificação, regeneração e santificação. Nós estamos em um processo de melhoramento, sendo capacitados, principalmente nós que casamos. Já pensou? Eu quando casei, eu não sabia fazer nada. Nada. Eu fui me adaptando, né, para poder não ficar tão pesado para ela. Vocês estão entendendo? Amém? Cobrar menos, elogiar mais, né, pessoal? O segredo de um casamento não é achar a pessoa certa. Não existe a pessoa certa, né? Mas ser a pessoa certa. Eu não caso para ser feliz. Eu caso para fazer o outro feliz. É assim ou não é, irmãos? Tem gente que sai do lar, sai da casa, pensando em se libertar do jugo do pai e da mãe, e vai casar para ter uma liberdade. Mas na verdade, quando você casa, você não pertence mais a você mesmo. Você pertence ao outro. O outro pertence a você. Isso é uma aliança, né, que vem de recede. Por isso não é a pessoa perfeita, você tem que ser a pessoa perfeita, a pessoa ideal, o casamento ideal, porque perfeito só Jesus, tá certo? Perfeito só Jesus. Cadê o meu, passa aqui. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Então eu vejo muitos casais, e eu levei muita pancada no início do nosso ministério, porque a gente trabalhava praticamente com casais dentro de uma igreja que não achava isso era besteira. Encontro de casais, MMI, né? Isso era besteira para muitos deles, não queriam ouvir. Mas hoje eu louvo a Deus porque nós temos um ministério forte. Quem instituiu o casamento?
Ou seja, o casamento não é ideologia, não é um pensamento humano. Casamento é um projeto de Deus, por isso que hoje, até hoje o casamento pendura. Há muitos anos atrás, eu vi um diálogo de um teólogo, de um filósofo e de um sociólogo sobre família. E um dizia o que era casamento, segundo a sua ideologia, né? E um pastor muito renomado, ele disse, é fácil a gente saber o que é família e como a família se perpetua. Você coloca 2 homens em uma ilha, coloca 2 mulheres em uma ilha e coloca um casal de jovem com 17 anos, 16 anos. Daqui a 100 anos você volta na ilha que tem 2 mulheres, vai ter 2 restos mortais lá. Você volta na ilha que tem 2 homens lá, você vai ver 2 restos mortais. Mas se você for numa ilha onde tem um homem e uma mulher, vai ter um bocado de meninozinho. Né? Casamento, segundo a luz da Bíblia, casamento é entre um homem e uma mulher, monossomático, tá certo? Ele vê que casamento é uma aliança, não é um contrato, é um acordo. Eu não vou experimentar. Né? Casamento é uma aliança, não é um contrato, não é um acordo. Não é, na hora que eu quero, eu vou deixar o meu cônjuge. Não é assim. E o bom, nós hoje aqui no Ocidente, a gente namora, vai na casa da namorada, a gente noiva, a gente conhece a família, não é assim, pessoal? Na época dos patriarcas não era assim. Casamento era político, né? A noiva viu o noivo praticamente já, vamos dizer, no dia do casamento. Era oferecida, com 13 anos ela é oferecida a casa do noivo e dali em diante a sua sogra ia dar a capacidade para que ela pudesse gerir sua casa. Essa jovem, ela tinha que saber costurar, ela tinha que saber engomar, porque senão ela era repudiada. Geralmente a repudiada não voltava para sua casa, tá certo? O casamento é heterossexual. A gente hoje está sendo bombardeado, a mídia, de forma clara, em toda telenovela, em todo filme que você for assistir, ou seja, estão tentando colocar na sua cabeça, na sua mente, outro tipo de relacionamento que não condiz com a palavra de Deus, que não tem base bíblica. E todo pastor, né, que está na frente de uma igreja, de uma membresia, ele tem que pelo menos uma vez no mês trazer uma doutrina, uma instrução, né, para justamente desremir esses problemas. Por isso que ele tem que ser uma pessoa contextualizada, atualizada, para poder ver o perigo, né, que a igreja está passando, tá certo? Deus não criou vários homens para uma mulher, nem várias mulheres para um homem, né? Ou seja, no princípio, lá no período patriarcal, a gente percebe que o homem poderia casar com várias mulheres, mas a doutrina da igreja ela é totalmente diferente, né? Quando o homem vai para o presbitério, Paulo vai dizer, o homem tem que ser marido de uma mulher só, tá certo? Ou seja, é uma das características para o presbitério, de uma mulher só. O casamento, ele é o quê? Ele é indissolúvel, ou seja, eu não posso deixar minha esposa porque faltou alegria, faltou ânimo, faltou felicidade. O casamento é indissolúvel, eu tenho que fazer de tudo para que o meu casamento permaneça de pé. Eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou buscar, A minha esposa hoje estava lendo um livro, né, sobre relacionamento, tá certo? Que livro é esse? Ela pegou lá na biblioteca e foi olhar, né, sobre como manter um relacionamento. E a gente tem que estar hoje constantemente lendo, constantemente participando de palestras, vamos dizer, de um seminário como esse, para que a gente seja trabalhado, moldado e atualizado constantemente, tá certo? Cadê o meu escriba aqui? Meu escriba. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Vamos lá. Ó, conselhos indispensáveis para o matrimônio. Qual é o primeiro conselho que você tem que ter? Faça da sua casa um lar. Eu sempre gosto de dizer que a gente compra uma casa, né? Você vai numa imobiliária, você paga por essa casa 30 anos, 25 anos, né? Você paga por essa casa. Mas não quer dizer que você tem um lar.
O lar vem de lareira, lugar onde você se aquece, lugar onde você se sente bem. Tem um casal de missionário que hoje está no Paraguai e mandou para a gente um vídeo, ele se aquecendo, ele e os filhos, numa lareira. Lareira é o lugar onde você se aquece, aquele lugar onde você tem desejo de voltar para casa, porque você tem uma esposa que está lhe aguardando, lhe esperando, para você ficar junto. Mas existe casamento, existe relacionamento, que o homem tarda a chegar em casa, né? Porque em casa ele não tem um lar, ele não tem um lugar onde a pessoa aqueça, onde ele se sente bem, ele faz de tudo para ficar lá e chegar apenas na hora de deitar e dormir, no outro dia acordar, porque ele não se sente acolhido, abraçado, amado dentro daquele lar. E a minha casa tem que ser um lar, um lugar onde eu me aqueço, um lugar onde eu tenho prazer, um lugar onde eu tenho gozo, louvado seja o nome do Senhor, né? Faça declarações de amor constantemente. Eu dou a disciplina de livros poéticos sapienciais, e a gente trabalha cantares. Eu ia até fazer uma declaração para minha esposa, como Salomão fez para a Sulamita, né? Ele comparou Sulamita com as éguas de Faraó, né? Tá certo? Ou seja, se você for estudar sobre as éguas do Faraó, você fica maravilhado. Ela vinha de uma genealogia extraordinária, só ele que montava uma vez no ano, ela morava debaixo de tenda, não era assim? Comia o melhor que tinha. Ele compara a amada minha com as éguas de Faraó, é a declaração dele. Hoje ninguém vai fazer isso, não é nem doido, porque a esposa não deixa nem chegar em casa. Mas você tem que reiterar essa declaração. Minha filha, eu te amo, você é o amor da minha vida. Eu não sei onde eu estaria se você não tivesse entrado na minha vida. Você me ajudou a ser construído, moldado, lapidado. Foi através de você que eu comecei a construir. Eu comecei a ser. Eu não era ninguém sem você. Mas graças a Deus, irmãos, né? Que ela entrou na sua vida. Amém, pessoal? Amém? Entrou na sua vida. Eu conheço homens que viviam esbagaçados, destruídos, acabados. Uma mulher entrou na vida, porque a mulher sábia faz o quê? Ela edifica. A tola, ela espalha. Uma vez pregando na igreja, eu disse que tem mulher que é igual galinha. Em vez de juntar, ela espalha, né? E a mulher sábia, ela edifica a casa. Ela edifica, ela estrutura. Nós temos a Abigail, né? Que preserva a sua casa, preserva, louvado seja Deus, os servos, né? Valoriza os momentos juntos, momento de qualidade, momento de excelência. Hoje, no advento da tecnologia, às vezes eu estou em casa, minha esposa também está. Eu estou na mesa estudando, eu digo, minha filha, traz aí um lanche. Às vezes a gente está em casa, mas não está vivendo um tempo com excelência, né? Aquele tempo só nós, de olhar na cara, sabe, de conversar, de dialogar, de abraçar. A gente está presente em corpo, mas ausente. Nós não temos esse tempo para dialogar. E esse momento aqui, momentos juntos, valorize o momento que você tem junto. Há muitos anos atrás, pessoal, eu praticamente todo dia eu estava envolvido na igreja. Chegou um dia que eu cheguei para o meu pastor, na época, muitos anos atrás, pastor, eu preciso da terça-feira. Porque segunda, quarta e sábado eu estou envolvido no seminário. E terça eu quero estar em casa. Ele chegou para mim um dia e disse, pastor Helder, eu vou dizer uma coisa. Eu digo, diga. Eu nunca vi minha esposa nua. Eu digo, você é um abestado, você é um doido, é um débil mental. Bota para desfilar, bota para andar, fica vislumbrando. Aí abri o livro de Cantares e mostrei o que Salomão dizia. Olha os detalhes aqui. E Roberto Carlos já dizia, né? Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Não é assim, pessoal? Salomão olhava para as pernas, para o pescoço, para o umbigo, para os seios. Vai dizer que o seio da mulher é como um cacho de uva. E o umbigo dela? Ele derramava vinho sobre ela, né? Ele realmente explorava a relação sexual em sua plenitude, que vem do grego pleroma, em sua totalidade. Porque se você deixar a mulher com fome, o homem com fome, o gato vem e faz o quê? Né? A gente tem que satisfazer. Olha, a Bíblia diz que se eu não pagar as devidas benevolências à minha esposa, nem a minha oração sobe. Vocês sabiam disso, pessoal?
se eu não pagar as devidas benevolências à minha esposa, nem à minha oração, eu posso ser pastor, professor, formado em filosofia, mas se eu não alimentar, satisfazer sexualmente a minha esposa, minha oração não sobe. Para isso tem que ter diálogo, tem que saber o que ela gosta, porque vocês sabem que a mulher, isso é todo mundo conta, né? A mulher, ela tem que ser chavecada, é assim ou não é, pessoal? Né? Um sambade logo nos ouvidos dela, você chega e diz, olha, eu te amo, ela diz, ele é mentiroso, mas eu gosto, né? Aí tem que começar, né? Ela pelos ouvidos, né? Já o homem não, o homem é como ferro de engomar, né? Encostou, acende tudo, né? Tem uns que é assim, mas tem outros que não acende mais nada, né? Aí a esposa tem que ser eclética para poder dinamizar, né? Esse homem, tá certo? É assim ou não é, irmãos? E tem irmãos não, que é santo, se tivesse uma quarta pessoa da divindade, era tudo errado, né? E essa irmã que eu falei para os irmãos, esse irmão, passando com problema na família, no casamento, eu fui lá aconselhar, eu trabalhava no Ministério da Família. E ela chegou para mim e disse, olha, pastor Helder, meu esposo, quando não era crente, era um leão, era um monstro, mas depois de que casou, ou seja, que foi para a igreja, pastor, ele fica igual um carneirinho só berrando, não faz mais nada. E ela estava com saudade daquele homem que tinha pegado, daquele homem que chegava junto, não daquele homem que não, eu vou me consagrar, eu preciso ir para o culto, porque se um demônio se manifestar, eu estou lá para repreender o inimigo. Olha aí, olha a visão desse irmão, né? Olha a visão dele, muito arcaica, muito tradicional, né? Muito pelo contrário, pessoal, você conhece sua mulher quando ela é amada, quando ela é possuída, quando ela é mesmo assim destruída pelo marido, quando ela entra na igreja. Pode estar faltando tudo na sua despensa, mas ela é uma mulher feliz, é uma mulher alegre, é uma mulher radiante. Por quê? Porque o esposo dá de conta, ou tenta, né, irmão? Pelo menos tenta dar de conta, né? Ó, surpreenda seu cônjuge, faça o inesperado, o que ela não está esperando. Você tem que o quê? Um dia você começa pelos cabelos, um dia começa pelos pés, é assim ou não é, irmão? Né? Muda, né? Muda de cama, vai para uma pia, vai para o chão. Eu e a minha esposa, hoje é só nós dois. É só nós dois, irmão. Aí é bom demais, né? Quando os meninos me casaram, aí tinha que ter uma porta, porque todo quarto tem que ter uma porta, né, irmão? Amém? Tem que ter uma porta, tá certo? Então a porta. Ou seja, só eu e ela agora. Aí é bom demais, né? Tá certo? Às vezes eu estou trabalhando, volto o meu dia, só volto 2 horas para o trabalho, 2h30. Aí naquele horário tem a sobremesa. Eu vou almoçar, né? Tem a sobremesa, já preparando o ambiente para o jantar à noite. Vocês estão entendendo? Amém. Surpreenda-se, eu faço inesperado, porque o que acaba com o casamento vai ter logo aqui na frente. É a rotina, pessoal. Vocês sabiam disso? Quando namora, é shopping, é sorveteria. No meu tempo era esquermesse, era parque de diversão, é o novo. Eu sou um assembleossal, como o pastor diz, né? Era esse tempo, né? Hoje não, pessoal. Casou, a gente pensa que é só o quê? É igreja, trabalho, para quem faz faculdade. A gente tem que ter cuidado para sair dessa rotina, quebrar essa rotina. Tá certo? Porque senão o casamento fica um casamento frio, mórbido, sem expressão, sem vida. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá certo? Guardar um pouquinho, deixar um pouquinho de lado. Tá certo? Um dinheirinho aí para poder fazer uma noite assim inesquecível. Eu já vou mais a minha esposa para Guaramiranga. Quando é o dia, minha filha? Depois do dia 10, né? Mas quando eu dava aula no Maranguape, de teologia, às vezes a gente alugava lá, né? Um lugarzinho lá, era R$80, passava a noite todinha depois da aula, vinha no outro de manhã, depois do café da manhã. O maior love, né? O carro chega a vir maneiro, né? Chega a vir maneiro, tá certo? Nunca se esqueça que Deus faz milagre em seu matrimônio. Deus faz milagre no nosso matrimônio. Tem pessoas que quando estão com problema, com celeuma, no relacionamento, porque todo casamento existe problemas, pessoal. Existe dificuldade.
Se eu perguntar a você qual foi o último dia que você brigou com a sua esposa ou discutiu, para acertar, para melhorar, para se organizar, não é assim? A gente discute para isso, né? Casalzinho de novo, que não tem uma casa para morar e paga aluguel, ele tem que se projetar para comprar o quê? Uma casa, por isso tem que fechar algumas coisas, né? Porque eu sempre gosto de dizer que o rico, ele sabe administrar aquilo que ele ganha, que a gente vai já falar nisso, né? E o pobre, geralmente, tudo que ganha, ele gasta, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Se eu quero alguma coisa na minha vida, eu tenho que guardar alguma coisa. Hoje, lá na minha loja, a senhora veio conversar comigo e disse, olha, você tem que guardar pelo menos 10, 15% que você ganha. Você não pode comer tudo que você ganha, ou gastar tudo que você ganha, porque existem dias maus que vai bater na sua porta e vai pegar você desprevenido, tá certo? Nunca esqueça, Deus faz milagre, né, no nosso relacionamento. E quando eu chamo Deus, que a partir do momento que eu caso no Senhor, Ele é minha testemunha, né? Ele está comigo no meu casamento, é o chamado teocentrismo ou cristocentrismo no meu casamento. Ele cuida de mim, existe uma parceria, uma aliança, Ele está comigo e eu estou com Ele, representando o nome dEle aqui na terra. E Ele fez uma aliança comigo para zelar pelo meu matrimônio. Nunca desista de ser feliz. Nunca desista de ser feliz, de fazer o outro feliz. Lute, trabalhe para ser feliz. Ore para ser feliz. Jejue para ser feliz. Busque estratégia para você ser feliz, porque a felicidade no relacionamento só depende dos dois, só depende de ambos. Eu não preciso de uma terceira pessoa no meu relacionamento para que eu seja feliz, tá certo? Para que eu possa ser feliz, eu preciso apenas de mim, da minha esposa. Para isso, o diálogo, investir em dialogar é essencial. Sentar, parar, né? E ver aonde estamos errando para a gente alcançar os nossos objetivos. Porque todo relacionamento tem um objetivo. Eu parti daqui, eu quero chegar aonde? Vou contar o meu testemunho logo no começo para vocês. Quando eu casei, eu morei na casa da minha esposa, da minha mãe, por quase 5 anos. Ela morava no interior. Mas eu cheguei para minha esposa e eu disse assim, minha filha, essa casa não é minha. Eu tenho 5 irmãos. E um dia minha mãe volta, vai querer essa casa. Nós vamos fazer de conta que estamos pagando aluguel. Olha, eu tinha 18, 19 anos. E assim eu fiz, pessoal. Assim, todo mês eu depositava equivalente ao aluguel. No final do ano, eu depositava 2 vezes. Com menos de 5 anos, eu comprei um terreno para poder fazer a minha casa. Amém, pessoal? Amém. Ou seja, nunca deixe de ser feliz, seja fiel ao seu matrimônio. Querido, a infidelidade no matrimônio, ela abre brechas, abre portas, abre janela. Você dá legitimidade para que o inimigo entre na sua casa e se aposse do seu relacionamento, né? A gente tem que fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para fechar essa brecha, para que o inimigo não entre no nosso relacionamento, para neutralizar, né? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele vai dizer, não há tentação que não seja humana, mas fiel é Deus para te livrar de cada uma delas. Por isso que é uma área da minha vida, da sua vida, conflito. Os dois se levam. Já pensou 2 coléricos? Dois sanguíneos se levantando dentro de casa? Pastor, para entrar numa casa dessa tem que ter cuidado, porque as caçarolas, as panelas estão voando, né? E tem que ter cuidado, né? Ou seja, rotina, como eu falei aqui, acaba com o casamento, né? Uma rotina. Você tem que... Eu estou vendo casamentos jovens, aí, pessoas jovens, apaixonados, né? Mas chega um momento que você tem 20, 25, 30 anos de matrimônio, você tem que ter muito cuidado para essa palavra rotina não fazer parte, principalmente nós que somos da igreja. Por quê? Escola Bíblica Dominical, evangelismo à tarde, né? À noite culto. O domingo é preenchido, né? E a gente muitas vezes não sai um domingo, não vai viver um momento com excelência, tá bom? Rotina, ciúme desordenado, né?
A Bíblia diz que o Espírito que há em nós tem o quê? Ciúme. Ele é zeloso. Você não vai querer compartilhar o seu esposo com ninguém, nem seu esposo. Ele tem o quê? Ciúme. Mas o ciúme desorganizado é uma lepra, é uma gangrena, é uma doença. E a gente tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas dentro da igreja assim, que é ciumento ao extremo. Se a esposa demorar um pouco, porque o culto foi até 10, 20 minutos, ele chega em casa já, ele tem ciúme, ele vigia a esposa no trabalho, ele pega o celular dela, vai olhar o que tem, do mesmo jeito é ela, né? Tá certo? Ciúme. E desde cedo eu sempre gosto de dizer que eu fui uma pessoa que nunca traí minha esposa quando namorei, eu nunca traí ela depois de noivo, e nunca traí ela depois de casado. Mas pastor, a oportunidade tinha demais, teve várias, N's, mas eu quis fazer tudo diferente do que meu pai fazia com a minha mãe. Eu fiz uma escolha de ser fiel ao meu cônjuge, uma escolha minha, né? Ou seja, a tentação veio de todas as áreas, mas eu fiz de tudo para até hoje não pecar, não cair, tá certo? Que é onde o inimigo mais entra, ciúme, desordem, inatividade sexual. Eita, né? Meu pai, ele era guarda do Denox, e ele tinha um dinheiro bom, né? E ele, como viajava para muitos lugares, em quase todos os lugares que ele ia, ele tinha uma mulher. Só que quando ele chegava em casa, ele tinha dinheiro, trazia as coisas, mas a minha mãe ficava sabendo das coisas dele. Aí ela tratava ele de uma forma que não era para tratar, eu ainda menino, muito novo. Quando eles estavam brigando, ela dizia, ele do lado, ela dizia, diga para o teu pai. Eu ia dizer para meu pai ouviu. Diz para a tua mãe. Aí ela botava uma música lá, que dizia assim, não é só casa e comida, o novo, que faz uma mulher feliz, não é tempo vocês não, é pessoal? É não, né? É uma música que tinha, né? Aí meu pai botava outra na vitrola. Eu não sou cachorro não, para viver. Quer dizer, para vocês entenderem, eu era menino, eu não entendia. Que a mãe estava dizendo que não era só ele chegar com o dinheiro que ele recebia no Denox, enchia a despensa e deixava dinheiro quando ele ia viajar, não era só isso, ela queria atenção, ela queria que ele desse para ela aquilo que ele estava deixando lá fora, nos relacionamentos dele, né? E quando eu cresci, eu comecei a entender isso, né? Que muitas vezes a esposa quer sua atenção, quer o seu tempo. Às vezes no domingo quer dormir até um pouquinho mais tarde, agarrado, abraçado, beijando, sentindo o cheiro, né? Em harmonia, em elo. Ela não quer sair daquele momento, porque para aquele momento ali é maravilhoso, do mesmo jeito é ele. Né? Meu pai não, ele não valorizava esse momento com ela. Essa inatividade sexual é aquela pessoa que passa uma semana, 15 dias, um mês, sem buscar se relacionar com a esposa. O que é que ele está querendo? Né? Ou seja, os irmãos aqui são muito novinhos, né? São quase todo dia, amém, irmãos? Allah, meu Deus, amém, foi muito baixo. Foi muito baixo, é o teu sonho, né? Ou seja, mas quando passa um tempo, né, pessoal, tem que ter mais diálogo, né? A gente vai dialogar mais, aproveita mais a oportunidade, tá certo? E essa questão de inatividade sexual acaba com o relacionamento, pessoal, né? A gente pensava antigamente, ou no começo, que o casamento era só para apropriação, não. Deus colocou em nós desejos, vontades, sensações, tá certo? Para que a gente possa explorar. Ou seja, você tem que procurar descobrir, né, o ponto fraco da sua esposa, o ponto G que a gente chama, né? Para isso você tem que conversar, dialogar, né? Você tem que buscar nela uma satisfação, porque às vezes eu digo, irmãos, digo isso muito, tem pessoas, ou homens, que pensam que a mulher é um aparelho sanitário. Ele joga o dejeto e dá descarga. Vixe, é pesado, pastor. E a mulher quer mais e não vai. Porque quando eu jogava a bola, antes de eu entrar no campo, eu me aquecia, né? Eu ia, como diz assim o mineiro, eu ia pelas margens, pelas beiradas, para depois entrar chutando. Tem gente que né? Tem que não se aquece, vai direto, né?
Aí quando a esposa está esperando alguma coisa, ele já acabou, já terminou, já bateu a biela, o catolé, né? Aí dali não passa mais. E olha lá, né? Quando dá certo. A gente tem que ter muito cuidado, né? Nas preliminares, antes de começar, né? O chaveco, o namoro, né? Namorar um bom tempo, abraçar, beijar, apalpar, né? Ou seja, trabalhar com as mãos, né, pessoal? Né? Não é assim, pessoal, né? Um dia começa beijando os pés, um dia começa pela cabeça. Tem que ser assim, porque senão, irmão, o que acontece? Vira uma rotina, né? Tem mulheres, pessoal, a gente está falando só para casais, que nunca sentiu um orgasmo em um relacionamento. Ela nunca teve um gozo no casamento. Para ela, a relação sexual é algo que traz dor, é algo que traz sofrimento, né? Houve um caso na nossa igreja, isso aqui é verídico. O esposo dela era tão crente no interior, que ele era daqueles homens que trabalhavam na roça, e tinha uma fivela, daquelas fivelas bem grandes, né? E ele abria apenas o zíper para se relacionar com sua esposa. Ela levantava a saia, e ali, só que ele não tirava nem aquela fivela. E ali foi gerando o quê? Um furozinho, um arranhão perto do umbigo. No dia que ela foi na ginecologista, ela perguntou: o que é isso? E ela foi dizer: não, isso é meu esposo, assim, assim, assim. Ou seja, tem lógica isso? Não tem. A mulher que Deus me deu foi a mulher que Ele me deu para me amar, para me usufruir, para me degustar, né? Para mim me deixar ser degustado, né, pessoal? Degustado por ela e ela por mim. Eu não tenho que ter pressa de sair de um relacionamento. Às vezes eu estou na minha casa 11 horas, 11h30, uns alunos ligam para mim, 11h30, 12 horas, meu amigo, faça isso não. Eu estou deitado, você atrapalhou com uma tentativa tão maravilhosa, de um relacionamento extenso. Isso não, até 10 horas eu te atendo, mas depois desse horário, meu irmão, eu estou tentando algumas coisas aqui, né? Tem hora que eu consigo, tem hora que não dá certo, né? Porque é assim que a gente tem que ser, pessoal. Ah, mas eu já estou velho, eu tenho 55 anos. Não, pessoal, ninguém é tão velho para amar. Agora esses dias, eu vi um vídeo de uma senhora, o marido dela já com quase 80 anos, estava internado. E ele voltou do hospital, a filha foi buscar a TV alta e a velhinha não sabia. E quando ele entrou na casa, ela disse: meu filho, eu não te esperava que tu viesse tão... Eu não me arrumei, eu não me perfumei para te esperar. Olha, com mais de 60 e poucos anos de casado, ela esperava ele, cheirosa, arrumada. E ele foi até o ouvido dela e disse: eu te amo. Ela disse: eu sei que você me ama. Já pensou? Bem velhinha, né? Se arrumava para o marido, esperava, né? Para termos um casamento feliz, deve haver vontade de ambos os cônjuges. Pessoal, uma coisa é um jugo desigual, uma coisa é eu tentar só, uma coisa é eu trabalhar só, como foi lido aí no livro de Cantares, no capítulo 7. Se um cai, o outro levanta, né? O outro levanta, trabalha junto, né? O casamento é isso, não é necessária a vontade de mais ninguém, só a minha e a dela para me ser feliz. Hoje, eu e minha esposa, a gente tem um privilégio de, para onde a gente quiser ir, a gente vai. Para onde a gente quiser viajar, a gente viaja, né? Mas não era assim, não era desse jeito. Essa questão de finanças eu não coloquei aqui, mas a gente tem que deixar muito claro, pessoal. Quanto mais cedo você se definir o algo que você quer alcançar, mais cedo você vai conquistar, né? Eu não posso gastar mais do que o que eu ganho de forma nenhuma. A minha esposa é aposentada, ela é pedagoga, psicopedagoga, tem 3 contratos. E ainda dá aula de reforço. 8 alunos. Ou seja, para quê? Para investir. Né? Todo e qualquer orçamento meu e dela é pensado. Minha filha, vamos comprar um terreno lá no condomínio, lá em Cascavel, fechado? Vamos. Deu a entrada, vamos pagar em 8 anos.
Mas pastor, daqui a 8 anos, será que Jesus não voltou? Se não voltar, eu vou ter uma casa boa e um condomínio fechado. Amém, pessoal? É assim. Ah, mas é pouco, pastor, que eu ganho. A Bíblia diz que o homem sábio, pessoal, ele enriquece. Não o homem crente, é o sábio. O sábio, ele enriquece, por quê? Porque ele não come o pão da preguiça, ele se organiza. Porque quem ostenta é pobre. Desculpe dizer isso aí. Quem ostenta é pobre. A pessoa que quer subir na vida, primeira coisa, os jovens estão vendo os casais, estude, se capacite, se prepare, sonhe alto, sonhe grande, você alcança, né? Eu vi uma frase que eu vou dormir sonhando, mas acordo trabalhando para atingir meus objetivos. Eu gravei isso. Se eu quero ter alguma coisa na vida, eu vou ter que trabalhar, né? E saber gerar os recursos que Deus está me dando. Eu não posso, né, ganhar determinado valor e extrapolar esse valor. Não, mas é no cartão, vou pagar de 10, vou pagar de 20 vezes, mas é dívida. Eu tenho um amigo que trabalhava comigo e o primeiro salário dele foi comprar um celular de quase 5 mil reais. Né? E já tive um casal que eu acompanhei, que ele comprou um carro financiado e ela deu entrada no apartamento. Financiado. De repente ele saiu do trabalho. E aí? Teve que entregar o carro praticamente de graça. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Se organize. Se quer atingir o seu objetivo, se organize, se estruture, para que você possa alcançar seus objetivos. Porque existem projetos, pessoal, projetos para longo prazo e projetos imediatos. Você tem que se organizar para isso, para alcançar seus objetivos. Eu tenho um projeto de Deus, foi Deus que estabeleceu desde o Éden. Deixará o homem pai e mãe, iniciar. Essa palavra é enxara no hebraico, né? Ou seja, eu sou dela, ela é minha. Uma aliança indissolúvel que Deus está no nosso relacionamento. Não desista de ser feliz, não desista de fazer o seu cônjuge feliz. Ah, mas fulano, ciclano, beltrano, não. Eu sempre tive desejo de voltar para casa. Eu sempre tive desejo de chegar na minha casa e eu ir para minha esposa. Né? Um dia desse, olhando para ela, eu digo, minha filha, ela, olha, eu estou cheio de ruga. Não, isso não são rugas, são detalhes. São só detalhes que o tempo nos dá. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Já agradecer o pastor Neton, toda essa direção, parabenizar essa dinâmica que foi assim maravilhosa. Deus abençoe, né? E eu fico feliz de saber que o pastor dessa igreja ele está preocupado com os casais. Em outro que tiver, além de vocês, casais da igreja, vim, traga pessoas que não são crentes também para ouvir a palavra de Deus, né? Porque é muito bom quando a gente escuta e ouve. Eu fui celebrar um casamento e um amigo do noivo chegou a dizer uma coisa interessante. Se eu tivesse ouvido essas palavras no começo do meu matrimônio, pastor, eu ainda estava casado, né? Traga, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós queremos te dar graça, porque estamos aqui, porque somos resistentes, Senhor, ó Deus, à tua ordem. Ainda mantemos, Senhor, levantado a bandeira de um relacionamento conjugal segundo os padrões bíblicos. Pai, nos faz ser em nossa rua, em nossa comunidade, em nossa igreja, Senhor, verdadeiros farol, que as pessoas que moram em volta da nossa casa possam perceber, possam entender, Senhor, que ali é um casal cristão, ali é um casal que representa a tua vontade aqui na terra, Pai, que o diabo tem tentado destruir, derrubar, aniquilar, Senhor, mas nós estamos ainda de pé, louvando e adorando o teu nome, Senhor, dizendo para Satanás que ele não tem autoridade sobre a minha casa. Toda brecha, toda legalidade, Senhor, ó Deus, foi fechada em nossa vida. E Pai, em nome de Jesus,
todo espírito ao contrário do nosso casamento. Aos casais que estão aqui, aos cônjuges que estão aqui, que o Senhor neutralize, derrube os trabalhos feitos, ó Deus, pela madrugada. Senhor, nas matas virgens, nas cachoeiras, mulheres com espírito de pombagira que querem, ó Deus, tragar, ó Deus, os esposos das tuas filhas, que sejam neutralizados. Que os olhos deles sejam fitos nelas, que os olhos delas sejam fitos nele. Que haja, meu Pai, ó Deus, gozo, alegria, prazer, felicidade, êxtase no relacionamento conjugal, Pai. Ó Pai, que haja uma satisfação, que nós possamos ser pleno, completo no nosso relacionamento, porque para isso o Senhor assim, ó Deus, quer. É tua vontade que os casais da tua igreja vivam uma vida feliz. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, para aquele casal que chegou aqui, Senhor, ó Deus, pensando até em desistir, achando que não há sentido esse relacionamento, Pai, que o Senhor possa soprar sobre os seus ouvidos, eles possam entender que o Senhor é o cordão de 3 dobras, que o Senhor está presente no nosso relacionamento, que o Senhor é aquele que sustenta com a sua destra, Senhor, ó Deus, a nossa casa, porque a nossa casa está alicerçada sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre a pedra de esquina, meu Pai, ó Deus, e nada nesse mundo vai nos tirar do centro da tua vontade. Pai, eu vejo aqui muitos casais jovens, novos, iniciando um relacionamento, um jovem que teve a coragem, a ousadia de pedir em casamento, Senhor, ó Deus, nesses dias, que o Senhor venha selar esses matrimônios, venha brilhar, que sejam casamentos abençoados, poderosos, viçosos, para a honra e glória do teu nome. Pai, abençoa o anjo desta igreja, abençoa o ministério da família desta casa. Ó Deus, que esse ministério se estenda, Senhor, por todos esses bairros e alcance outras famílias que passam por dificuldades. Que hajam visita nos lares de pessoas descrentes, através desse trabalho, através dessas irmãs que se colocaram aqui com essa dinâmica maravilhosa, que possam levar e falar de unidade, de harmonia, de diálogo, Pai, de participação. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por estar aqui conhecendo, Senhor, o teu povo esse que te clama, te busca, por auxílio, por resposta, por ajuda. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. No momento de louvor, e eu queria que você aí pegasse na mão da sua esposa, tá bom? Um momento de oração de casais aqui bem distante um do outro, e não é para ser assim, irmãos. Aproveite esse momento, segure na mão da sua esposa, abrace ela em nome de Jesus, tá bom? O nosso amado irmão, pastor Jefferson, vai louvar a Judeline. Eu queria chamar minha esposa para cá, cadê ela? Vem para cá, filha, em nome de Jesus. Venha para cá em nome de Jesus, enquanto esse casal aqui vai louvar. Quero você bem pertinho de mim aqui, porque mais tarde a gente vai trabalhar em nome de Jesus. Boa noite, casais. Amém, coisa boa, gente. Esse é o melhor momento de a gente estar, né? Glória a Deus. Então, também não posso deixar de me apresentar. Eu me chamo Gildo Jameson. Tá só ali finalizando aqui, porque eu também fiz. Acredito que vocês conhecem, né? A irmã Joelma, né? Irmã de Cristo também, né? Quanto para casais a gente fez. E agora ele vai se apresentar também. Eu sou Jameson da Gil. Nós estamos casados Há 13 anos. Temos uma filha que tem 8 anos, né? Ana Radassa. Chamamos para sempre. Faz tempo. Muito bem. É bem conhecido, tá? Glória a Deus. Mas toda a igreja
conceda a paz e te dê paz. Aí de novo agora, amém. Aleluia. Já te adoramos, Senhor, assim seja. Aleluia. Fogo todo do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua
Cadê a Marisa? Tá por aí, Marisa? Cadê você em nome de Jesus? Vem sortear os brindes aqui, rápido. Tá bom? Vem sortear aqui os brindes enquanto... Glória a Deus, presença maravilhosa em nome de Jesus. Cadê a Marisa? Tá por aí, Marisa? Cadê você em nome de Jesus? Vem sortear os brindes aqui, rápido. Tá bom? Vem sortear aqui os brindes enquanto